Minha história. Eu sou Nilma Guimarães Barbosa. Nasci em 25 de janeiro de 1978, filha de Abadio e Ilceia. Tenho dois irmãos, Vander e Elaine. Aos 21 anos de idade, tive o meu primeiro filho, Silvio César, e o segundo, Sônia William, aos 26. Meus filhos são presentes de Deus. Gratidão é o que eu sinto, pois sou uma filha muito abençoada. Minha família é minha base. Meus pais são meus exemplos. Meus irmãos são meus defensores e parceiros. Meus filhos são meus queridos amigos e companheiros. Meus sobrinhos são meus ursinhos carinhosos. E até o momento tenho somente sobrinhos homens. Fui uma menina sonhadora e sempre me visualizava trabalhando com papéis dentro de um escritório. Na minha infância, quando viajávamos, pouco antes de chegar às cidades à noite e avistava as luzes ao horizonte, minha mente imaginava que fossem pessoas. Era como se cada brilho daquelas luzes distantes fosse uma pessoa que me assistia, como uma apresentação. Assim, me imaginava sendo uma grande cantora. Risos. Porém, nunca encontrei esse talento, até tentei aprender a tocar violão, mas meu foco foi direcionado a uma outra paixão, o casamento. Sonhava com um casamento como o dos meus pais. Imaginava que todo esposo fosse como meu pai, o que se revelou uma utopia linda na minha mente de menina. Sempre fui muito prestativa com as pessoas e tive muitas amizades. Minha vida era simples, mas grande em amor e alegria. Vivenciamos juntos vários momentos e passeios sem problemas de relacionamento. Na infância, eu já era responsável, esforçada e amava estudar. Não era a primeira da turma, mas me destacava pela dedicação e por ser uma pessoa carismática. Sempre gostei muito de conversar e já havia em mim uma teimosia forte e persistente. Hoje reconheço que era determinação, pois quando quero algo, ninguém me impede de conquistar. Registro aqui alguns fatos que ocorreram nessa trajetória. Um dia, um sentimento me chamou a atenção e me marcou muito. Aconteceu em uma palestra a que fui assistir com o meu pai. Ele era meu companheiro e se alegrava de me acompanhar nesses eventos. Durante esta palestra, senti uma vontade imensa de escrever o que eu pensava e de registrar o que sentia. No fundo do meu ser era muito claro, mas com o passar para o papel, o que estava guardado aqui dentro. Era como se não tivesse uma ordem, era algo sem nexo. Meus pensamentos eram muitos e eu não daria conta de fazer isso sozinha. No dia 19 de janeiro de 2009, tive minha primeira inspiração de fato para escrever e registrar histórias. Acredito que esse desejo surgiu pelo contraste que eu experienciava naquela época, vivendo momentos de alegria nos quais eu sentia como se meus sonhos fossem todos se realizar, imaginando ter encontrado o caminho para conquistar a tão sonhada independência financeira. E ao mesmo tempo, vivendo momentos de incertezas e muitos desafios em casa, no meu casamento. Meu desejo era ter o apoio do meu esposo para essa trajetória, mas éramos apenas eu e meu pai, que apoiava em tudo o que eu precisava. Eu sentia a necessidade de mudança, de arrancar tudo que me impedia meus sonhos de acontecendo. Isso tudo me levou à conclusão de que eu poderia ajudar outras pessoas de alguma forma, pois eu sabia que não era a única que passava por aquela situação, apesar de saber aonde eu queria chegar. Confesso que nesse dia eu não pensava em livro, mas comecei a anotar fatos importantes
guardei as mensagens e agora as registros aqui. Nesse momento da minha vida, eu vivenciava vários desafios, mas o sorriso no rosto sempre me acompanhou. Às vezes eu escrevia mesmo sem estar vivendo um bom dia, mas segui com essa vontade, registrando menos do que deveria. É verdade, para quem tem um sonho de escrever, e hoje fico pensando em quantos livros se perderam em meus pensamentos. O primeiro texto. Imagina quando estiver passando por um desafio que a sua mente entende que não está mais aguentando. Pois bem, eu me sinto assim hoje. Mas estou me visualizando dentro de uma redoma de vidro blindada, transparente. Enxergo raios e furacões querendo me derrubar, como se eu estivesse passando por uma grande tempestade. Mas Deus me protegendo. As pessoas não enxergam a redoma de vidro e perguntam como ela consegue. Mas somente eu que estou dentro da redoma sei o que vivo e o qual é o sentimento. Pois apesar da dor, sinto neste momento também que Jesus está comigo e nessa proteção é grandiosa a ponto de amenizar qualquer dor. Meus sonhos. Lembra das luzes que eu avistava no horizonte quando criança? Então, durante um treinamento de planejamento financeiro para famílias, falei ao meu pai: vou ser palestrante. Filha, não é fácil. Você tem que estudar e se preparar muito bem, pois falar em público é desafiador. Mas, caso seja a sua vontade, estarei do seu lado, o meu pai me disse. Fui em frente e continuei estudando. Dia 23 de janeiro de 2009 foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar em público. Eu tinha passado por um encontro de oratória, o que achava preparada porque conseguia me visualizar à frente de várias pessoas palestrando, mas visualizar apenas não quer dizer estar pronta para realizar. A primeira experiência nós nunca esquecemos. Você concorda? Às vezes não é como sonhamos, mas a realidade nos traz aprendizados, e a minha realidade foi um sentimento de medo tão grande, acompanhado de uma dor física nos músculos. Fiquei com a boca seca, consegui falar somente meu nome, meu sobrenome e idade. Pronto, não saiu mais nada. Risos. Sempre fui muito ansiosa. Eu pensava e logo agia, sem me preocupar com detalhes. Por essa razão, eu pagava cada mico. E esse momento foi um deles. A primeira vez que subi em um palco com um microfone na mão para falar com um grupo de pessoas, dentro de mim gritava uma voz: você é palestrante e vai falar para várias pessoas. Mas esse sentimento acontecia somente no pensamento, pois de fato não aconteceu nenhuma apresentação. Fiquei frustrada. Depois desse episódio de frustração misturado com decepção, passei um tempo perguntando a Jesus: por que a vontade? Por que a visão das luzes como se fosse um público? Para fazer nada e sentir todo esse medo, penso que ser palestrante não é para mim. A frase que vinha à minha mente era: fui um fracasso. E sei que o mesmo acontece com inúmeras pessoas. Como esse episódio não saía do meu pensamento, indaguei meu pai: pai, por que eu senti tanta vontade de subir naquele palco e falar, sendo que a minha voz nem saiu? Meu pai me disse: filha, lembra que o pai te falou que não vai ser fácil e que você precisa se preparar? Você não estudou e já foi. Prepare-se primeiro, aí sim você vai conseguir. Vou estar do seu lado. Ao chegar em casa, após essa primeira tentativa frustrada, fui ler a Bíblia, pois sempre encontrei consolo nas leituras deste livro sagrado. A resposta veio em Isaías 44, que diz: e agora, ouve-me tu, ó Jacó, meu servo, e tu, ó Israel,
a quem escolhi. Eis que diz o Senhor, que te criou e te formou, e que desde o ventre da tua mãe foi teu auxiliador. Não tema, servo meu, Jacó, meu retíssimo, a quem escolhi. Porque eu derramarei águas sobre a terra sequiosa e rios sobre o solo seco. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e minha bênção sobre tua descendência. E eles crescerão como salgueiros, plantados junto a águas correntes. Este dirá: Eu sou do Senhor, e aquele se gloriará de teu nome, o nome de Jacó. E outro escreverá com seu próprio punho: Sou do Senhor, e assemelhar-se ao seu nome, a Israel. Essa leitura foi extremamente importante, além de confirmar o que eu já sentia, o amor de ser filha amada. Árvores sempre foram partes da natureza que admiro muito e como exemplos de fortaleza em meus pensamentos. Eu olho para elas e relaciono pessoas, pensando qual árvore eu sou. Eu pensava eu seria como uma figueira, por ela ser muito forte, dar uma sombra enorme e suas raízes ficarem bem expostas. Assim me imaginava, pois queria ser como uma árvore para servir de suporte a muitos e ter minhas raízes sempre expostas. Nunca escondi a história da minha família, ao contrário, sempre contei aos meus filhos o que e o quanto aprendi com os meus pais. Acho importante valorizar nossas raízes, tanto que ainda temos fotos até do meu tataravô.